Olá, povo de Deus, salve da amada igreja com a santa paz do Senhor. Eu venho nessa noite trazer uma passagem, uma meditação para a igreja. Na edificação do muro que fica em Neemias capítulo 1, capítulo 2. Onde as lutas que Neemias passou após saber que o teu povo, a tua cidade tinha sido destruída. E os que restaram da assolação que aconteceu em Jerusalém estavam em miséria por causa do repróbio, do opróbio que viviam, na reprovação, quando eles não obedeceram ao Senhor e não viveram conforme o que o Senhor ordena. Pela desobediência, muitas das vezes o Senhor permite que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente nos volte para Ele. Mas Ele ainda assim, mesmo nós errando, Ele promete nos resgatar e nos restaurar pelo nosso esforço e o desejo no nosso coração de se voltar para Ele, de o obedecer, mesmo errando, mas Ele vê no fundo do nosso coração que nós temos esse desejo de não desagradar o Senhor. E não foi diferente naqueles tempos, quando Neemias recebeu da parte do Senhor, e ele se levantou e disse: eu vou lá ajudar o meu povo a reedificar os muros. E Sanbalat e Tobias, que trazendo para o nosso tempo de hoje, os invejosos que sempre dizem para você que você não vai conseguir, que não vai dar certo, esses não têm parte com Deus. Aqueles povos negativos que não quer ver a tua vitória, é onde você deve vigiar e se levantar e olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro. Onde Deus diz para você: vá que eu sou contigo, você consegue. Você não deve dar crédito ao que os invejosos vão estar falando para você. Então temos que estar atentos e obedecer somente o que Deus está dizendo. Se nós temos um Deus que nos promete e nos dá vitória, se Ele conhece o nosso coração no íntimo e no oculto, assim como Davi orou quando ele errou e reconheceu o seu erro, e Deus o perdoou e ele continuou sendo segundo o coração de Deus, não é diferente com nós. Não que nós devemos estar errando e pedindo perdão, mas que devemos nos esforçar para nos edificar. Nós somos a Jerusalém, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. Muitas das vezes nós somos derrubados, caídos pelas coisas desse mundo, não é verdade? Muitas das vezes por palavras que nos afetam, dardos inflamados do maligno, como está escrito, não é verdade? Em Efésios 6, revestido de toda a armadura de Deus, né? E usemos o escudo da fé, no qual pode apagar todos os dardos inflamados, setas malignas, palavras que saem de boca de pessoas para nos colocar para baixo, para que a gente não siga em frente. Pessoas que não querem nada com Deus, não querem obedecer ao Senhor, querem viver segundo os seus corações, malvados e perversos. Pessoas que têm maus olhos, que para elas nada vai dar certo e também para os outros também não tem que dar. Então temos que vigiar, povo de Deus. Cuidado com quem está à sua volta. Cuidado. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, que o inimigo ele anda em derredor, bramando como um leão, querendo tragar nossas almas. Então, ele é espírito. Ele precisa de um corpo para habitar, para usar contra o povo de Deus. Então ele usa pessoas que andam ao nosso derredor para nos atingir, para nos desanimar. Então temos que vigiar. Não foi diferente com Neemias, quando ele se levantou com alguns dos homens de madrugada e foi olhar a destruição que estava em Jerusalém. E ele fez o que Deus colocou no coração dele. Ele fez o que Deus colocou no coração dele, assim como está escrito aqui em Neemias capítulo 2, quando Neemias se levantou de madrugada, à noite, no versículo 12, que diz bem assim: e de noite me levantei, eu e poucos homens. Então Deus não trabalha com muito, Ele trabalha com pouco.
Nem tudo que Deus vai fazer na sua vida você tem que sair contando para um e para outro o que você vai fazer. Ah, Deus mandou fazer isso. Não faça isso, porque não vai dar certo. Porque você não fez, não é que Deus não vai permitir que dê certo, é porque você não obedeceu conforme Deus mandou. Deus diz para Neemias: chama poucos, não diz nada a ninguém, vai lá. Olha o que Neemias fez. No versículo 11 fala assim: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, glória a Deus, aleluias, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Amém, igreja? Então veja que Deus colocou no coração de Neemias o que tinha que fazer em Jerusalém. E de noite ele se levantou com poucos homens e não declarou a ninguém, ele não disse a ninguém. Só as pessoas de confiança de Deus e dele. Porque Deus nos mostra quem são os verdadeiros, quem são os falsos, quem quer ver a nossa derrota, quem não nos quer ver crescer, quer ver, nos ver cair, para poder apontar, não é verdade? Então temos que ter cuidado, igreja. Cuidado, quando você estiver se levantando, crescendo, dê glória a Deus e fique em silêncio, porque Deus honra você publicamente. Você já é a própria testemunha. Não precisa você estar contando para um e para outro: ai, Deus fez isso na minha vida. Ah, mas disse que tem que dar testemunho. Se você já é a própria testemunha, para que dar testemunho? O dar testemunho é você dar bom exemplo. Não fazer nada que os outros venham lhe criticar, falar os erros que você cometeu. Andar correto diante dos olhos do Senhor e de todos. E todos vão ver a sua vitória sempre, porque quem lhe conhece sabe quem você era e sabe quem você é hoje. Homem e mulher de Deus, que não dá mais mau testemunho. Você é a própria testemunha, a transformação de Cristo Jesus na sua vida, do Espírito Santo de Deus. Então Deus lhe edificou os seus muros, as suas forças, né? As barreiras que tinha no seu caminho, Deus derrubou e você se levantou. Então você declara a Deus a glória dele e não diz para ninguém o que Deus colocou no seu coração. Quando você tem um projeto, você só apresenta a Papai do Céu. Não conta para ninguém. Você vai lutar, você vai orar em espírito, em verdade, né? No secreto. E Deus vai lhe honrar publicamente, assim como está escrito em Mateus 6:6. Entra no teu quarto e ora em espírito, porque o teu Pai em secreto vem e te honra publicamente. Então pessoas não estão sabendo fazer o que Deus está mandando, da forma que Ele manda. Se manda fazer de um jeito e a pessoa faz de outro, não dá certo. Porque Deus vai dizer: eu não mandei você fazer desse jeito, então vai dar errado. Entendeu? E Neemias não declarou a ninguém. E ele seguiu o que Deus pôs no coração dele para fazer em Jerusalém. E não havia com ele animal algum, senão aquele que ele estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estava fendido, e as portas que tinham sido consumidas a fogo. A cidade tinha sido toda destruída por causa da desobediência. Alguns restaram e estavam em misérias. E Neemias orou ao Senhor, porque diz assim a palavra no capítulo 1, do versículo 2, no versículo 2, que diz assim: que veio Hanani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, que estavam presos, que foram aprisionados pelos inimigos, acerca de Jerusalém. No versículo 3 diz assim: e disseram-me os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria
e despreze. Quantos dos nossos irmãos estão desolados, em desprezo e em miséria? E Neemias se deparou com aquela situação e da mesma hora ele foi diante do Senhor orar pela vida daqueles que estavam em miséria, que tinham escapado das mãos dos inimigos, da desolação daquela cidade, aonde lá estava o sepulcro dos pais dele, da onde lá vem a herança dele, a cidade onde ele cresceu, né, onde tudo começou. E ele se entristeceu com essa situação. Então veja o que Neemias fez. Veja que forte. Nós devemos trazer, seguir como exemplo, trazer para a nossa vida e orar pelos nossos irmãos que estão em desolação e obedecer o Senhor conforme o Senhor nos manda. Não seguir conselho de pessoas que não querem ver o nosso bem. Até dentro da igreja. Temos que vigiar, irmãos. Presta atenção e veja o que foi que Neemias fez. E diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, detalhe, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja que Deus guarda aqueles que amam a Ele e que guardam a tua palavra, que segue, que obedece. Somos falhos, mas nós lutamos para obedecer. E Deus, Ele não é injusto, Ele é justo, Ele vê o nosso esforço, não é verdade? E a palavra continua dizendo: lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto, a reconciliação com aqueles que tropeçam, que erram, que pecam e se arrependem, que guarda o conserto, e a bondade, que é a benignidade, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. Veja que ele jejuou e orou por alguns dias. Aqui não fala certamente quantos dias ele passou. Por alguns dias ele orou e jejuou pela vida do próximo, dos que ficaram em desolação, que estavam em miséria. E veja o que aconteceu. De dia e de noite pelos filhos de Israel. Ele orou por todo o povo de Deus. O povo, a igreja tem que orar um pelo outro. Um pelo outro. Eu tenho que orar por você, você orar por mim, pela nossa família, pelos demais, não é verdade? Porque as cartas de Paulo nos ensinam: orai uns pelos outros, amai uns aos outros, ajudai uns aos outros, fortalecei os que estão fracos na fé. Quantos têm feito isso? É triste, mas quando a palavra do Senhor vem no nosso coração, que a gente vê os exemplos, os bons exemplos dos profetas do Senhor, como eles iam diretamente a Deus e como eles obedeciam e faziam conforme Deus estava mandando. Não foi diferente com Moisés. Tudo que Deus mandava Moisés fazer, Moisés fazia conforme o que o Senhor estava mandando. Ele não ia, não, eu acho que tem que fazer dessa forma. Não. Ele seguia conforme o que o Senhor ordenava. Ele não fazia do jeito dele. Porque o diabo é assim, igreja. Deus coloca no seu coração para você fazer do jeito certo. O diabo, ele seta seu coração, mas se você fizer desse jeito é melhor. Porque ele sabe que você fazendo da forma ao contrário do que Deus lhe ordenou, vai dar errado. Porque ele não quer que você faça a coisa certa. Amém? Então, continuando assim, diz assim: os filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel,
que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele reconheceu, confessou e se redimiu com Deus e edificou os muros de Jerusalém. E o povo foi bem sucedido e os invejosos caíram por terra. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.